Bom, vamos começar com o próximo tema, lesões em membros pélvicos, e depois os três temas não vamos ter parada para não nos atrasar, tá? Primeiro, é importante que nós falemos um pouco sobre o que vai nos preocupar, que é justamente os membros pélvicos, as extremidades inferiores, nos dão diferentes funções de suporte, de locomoção, são as encarregadas de não permitir a marcha, mas estão conformadas pela região glútea, o músculo, a coxa, a perna. Os membros inferiores, vamos achar tecido ósseo, diferentes ossos na região glútea e no fêmur, encontramos a pelve e o fêmur, na perna, a tíbia, peroné, depois o tarso, metatarso, as falanges, e também achamos diferentes compartimentos musculares, assim como o sistema arterial, venoso e nosso sistema linfático, que afeta essas extremidades inferiores, o que pode formar essas extremidades inferiores e ocasionar que apareça ou que o paciente apresente uma lesão em membros pélvicos. Precisamos ter presente que nas lesões nas extremidades inferiores podemos ter doenças arteriais, podemos ter malignidade também, processos oncológicos, processos infecciosos, umas infecções de tecidos moles. Podemos ter também lesões por trauma, esta sim vai afetar consideravelmente as funções das extremidades inferiores, as doenças autoimunes que podem agravar esses processos. Por exemplo, na artrite reumatoide podemos ter deformidade ou alteração, né? Temos a presença de edema, de linfedema, que não é o mesmo, e também vai agravar consideravelmente as lesões que achemos nos membros pélvicos. Temos neuropatias, algumas delas criadas por diabetes, mas não são as únicas. Também vamos ter neuropatias por artrite reumatoide. Hoje, não sei se vocês observaram que está em alta o estudo da endometriose, né? Vocês observaram que há mais estudos sobre endometriose, também se modificou esse termo, a síndrome metabólico do ovário policístico, e observamos que esse tipo de patologias, por exemplo, podem criar neuropatias em membros ou em extremidades inferiores, pois essas lesões endometriais afetam inervações nervosas e provocam nas pacientes neuropatias periféricas. Então, as neuropatias, na sua maioria, vão ser de diabetes, não é a única doença que pode criar neuropatia nas extremidades inferiores. As deformidades, desde as deformidades congênitas até as deformidades traumáticas ou essas mudanças corporais. E, bom, referente ao sistema vascular, podemos ter doenças vasculares, venosas ou linfática. Agora, qual tipo de lesões podemos achar nos membros pélvicos? Podemos achar as úlceras venosas, que ao mesmo tempo podem ser agravadas por linfedemas, linfagites, celulites. Podemos achar as úlceras arteriais, origem traumáticas, ou componentes linfáticos, que na maioria das vezes sabemos que os traumatismos podem, as úlceras imunológicas, com artrites reumatoide, afeta diretamente a etapa inflamatória da ferida, as úlceras hipertensivas e as úlceras malignas também. No caso das úlceras musculares, vocês podem observar todos os tipos de lesões. Eu quero esclarecer que não vamos revisar todas porque nos levaria uma eternidade. Vamos nos centrar nas duas mais frequentes, que vão ser as venosas e as úlceras arteriais. Porém,
É importante que vocês saibam que vamos poder trabalhar com Fluminal, as úlceras de todos esses tipos ou de todas essas etiologias. Porém, como já comentamos nos temas anteriores, a resposta, o ponto de ouro para resolver essas lesões vai ser nos focar no agente causal. Se eu tenho um paciente com uma doença linfática e não trabalho o enfisema, a úlcera não vai melhorar. Não importa se colocamos laminal ou outro curativo, não vai melhorar porque não estou atendendo a patologia de base. No caso das úlceras imunológicas, dependemos diretamente do controle da doença imunológica, do lúpus, da artrite reumatoide. Por isso, quando falamos de lesões crônicas, sempre precisamos de um time multidisciplinar. O paciente com doença reumatoide vai ter que estar em contato direto, em supervisão direta com seu ortopedista. Então, finalmente, não vamos revisar no detalhe as úlceras hipertensivas, que são as úlceras de Martorell, mas eu pediria para vocês que quando tenha oportunidade vocês revisem essa bibliografia, porque as úlceras de Martorell acostumam a se confundir bastante com as úlceras venosas pelas suas características, porém, quando fazemos uma valoração integral do paciente, observamos que não tem doença venosa nem arterial, mas que se tem um antecedente de doença arterial descontrolada. E essas crises hipertensivas provocam infartos cutâneos, basicamente dos vasos menores ou a microvasculatura, que provoca uma úlcera superficial, que a diferença da úlcera venosa não vai melhorar com compressão, ou seja, aqui não precisamos de compressão, o que precisamos é controlar a patologia de base, que é a hipertensão arterial. Então, é bem conveniente que nós, de forma particular, revisemos as fisiopatologias de cada uma dessas úlceras para que possamos entender o que esse paciente precisa. Agora, para fins práticos, vamos falar das úlceras vasculares, e as úlceras vasculares são definidas como a lesão elementar com perda da substância cutânea que é produzida por alterações na circulação, e essa pode ser venosa ou pode ser arterial, ou podemos achar em pacientes que têm doenças venosas com componentes arteriais ou doença arterial com componente venoso. E, bom, essas vão afetar as extremidades inferiores e é importantíssimo que tenhamos clareza que as úlceras não são uma doença quando nós perguntamos por antecedentes patológicos. Não perguntamos, senhor, você tem úlcera venosa, você tem úlcera vascular, arterial ou venosa? Então, a patologia de base é a doença venosa ou arterial ou o conjunto das duas. A úlcera é unicamente um sintoma da patologia vascular ou um resultado dessa patologia vascular. Portanto, para resolver a lesão, deveríamos nos focar em resolver a patologia vascular. As úlceras venosas são provocadas principalmente por insuficiência venosa profunda, e uma das razões mais frequentes é a bipedestação. A bipedestação dificulta esse retorno venoso, e aqueles pacientes nos quais temos histórico de ter trabalhos onde passa muito tempo sentado ou em pé, e apresenta maior risco de apresentar esse tipo de doença vascular. A etapa final da história natural na doença venosa são justamente as úlceras venosas, e criam um alto impacto na qualidade de vida das pessoas, pois tratá-las implica uma abordagem integral, por qual o paciente não tem tanto acesso. Como de rápida é a resposta dos serviços interconsultais, por exemplo, da geologia aqui no Brasil? Quanto tempo pode demorar o paciente em ter uma consulta com um angiólogo no hospital público, por exemplo? Micrófono, 2 anos, por favor.
No México acontecem o mesmo. Os pacientes demoram muito em poder ser valorados por um médico especialista que determina a severidade da doença venosa ou arterial. Então, é um paciente que está entre um lado e outro, que vai para trocas de curativo, terapias de compreensão, que testa a medicina herborária e que durante todo esse processo não teve um diagnóstico da patologia. Então, o que acontece com esse paciente? Que a doença se agrava e as lesões se agravam. Então, quando começamos a atender a úlcera, a doença continua e piora, né? Mas não piora pelo tratamento, sino porque a patologia de base continua avançando. Sim, trabajamos com público, hospital público, temos clientes que a consulta na mesma semana, mesmo mês. Mas tem mesmo paciente mês. que vai Pero hay demorar muito pacientes que tempo. vão Aí tardar dá a muito importância da gente Aí a capacitar o importância enfermeiro, de pelo treinar o menos enfermeiro, para pelo menos, descartar a úlcera descartar arterial a úlcera associada, arterial para associada já para indicar o próprio enfermeiro indicar a indicar, terapia indicar compressiva a para tratar a terapia causa quando é compresiva para venosa, né? tratar quando é Então, venosa. acho que é isso. Es correcto, así es. Sí, Y bueno, exacto. justo ante esta Y dificultad de acceder diante a dessa una consulta dificuldade de acessar a uma especializada es que los consulta profesionales de especializada, la que os salud que profissionais se da dedican al saúde abordaje de que se heridas dedicam à crónicas, abordagem de hemos feridas tenido que crônicas, desarrollar más tivemos que habilidades, ¿verdad? desenvolver mais Y si bien feridas, no né? vamos a poder hacer una cirugía E como não vascular, podemos fazer sí uma cirurgia podemos vascular, determinar en podemos qué momento ese determinar em qual paciente, momento esse además paciente, del além compromiso venoso, do tiene un compromisso compromiso venoso, tem arterial y no lo vamos compromisso a poder arterial e não comprimir, vamos ¿verdad? poder comprimir, O né? que requiere O que definitivamente un abordaje precisa de uma quirúrgico. abordagem Bueno, cirúrgica. estas lesiones, como Bom, les essas decía, lesões, afectan como considerablemente comentei, la calidad de afetam vida de los consideravelmente a pacientes. qualidade de vida Son dos posiblemente pacientes, são las lesiones possivelmente con as un lesões histórico de com um evolución mayor o con historial una predominancia maior ou de com uma temporalidad mayor, predominância de ¿no? Nos temporalidade encontramos con maior. pacientes que tienen úlceras venosas Achamos pacientes que de têm 15 úlceras años de venosas de 15 evolución, de anos de 20 años evolução, de evolución, y que de uno dice, bueno, 20. ¿cómo ha pasado Então, tanto como tiempo con una aconteceu, né? herida? Como Es passou tanto sencillo. tempo com uma ferida? É El paciente simples. no logra O resolver la paciente não enfermedad de consegue base y resolver termina a doença de acostumbrándose a la base e termina se sintomatología, acostumando à que en la hipertensión es sintomatologia, el dolor que na de cabeza, hipertensão la é a visión dor de borrosa, cabeça, a y en la visão enfermedad vascular es esa borrosa. úlcera, la claudicación, el E dolor, el depois temos a exudado, úlcera, né? O el mal olor. exudado, Y o mau aprende a verlo como cheiro, una parte de aprender sí. a Él verlo como siempre uma ha tenido parte de esa si, úlcera y ya se sempre teve familiarizó essa a vivir úlcera, con se ella. familiarizou a Ya viver com tiene ela. 8 o 10 Já tem trapitos, ¿no? que 8 ou utiliza 10 para panos controlar que el usa exudado para y se lo pone controlar o entre su calcetín. exudado e você Entonces están coloca entre sua meia. desarrollando Então, vai técnicas desenvolvendo apropiadas o técnicas inapropiadas, pero que le apropriadas ayudan ou a resolver inapropriadas esa que ajudam a sintomatología resolver essa de tal sintomatologia forma que él pueda de tal seguir con su forma vida que lo ele más possa normal continuar com posible. sua vida da ¿Ok? melhor forma possível. Afectan considerablemente Afetam al consideravelmente ao individuo, por supuesto, también a la indivíduo, familia claro y que a la também a comunidad en família sí, e a porque es un comunidade, paciente que cada vez se va porque a aislar o más, que paciente va a que ser cada vez menos vai se isolar funcional y que va a mais, vai ser terminar menos siendo más funcional e vai dependiente. acabar sendo Y esto, mais por supuesto, dependente. E implica un isso, com impacto certeza, económico implica um importante. impacto econômico Las úlceras importante. venosas As las vamos a úlceras entender como venosas todas vamos aquellas entender como lesiones que todas se aquelas encuentran entre lesões la que se rodilla y encontram el entre o tobillo, joelho e aquí se o presentan con calcanhar. predominancia y que están Aqui abiertas por más de 4 semanas. estão abertas por mais de Normalmente se 4 originan por semanas. una hipertensión Normalmente se origina venosa por uma ambulatoria en hipertensão el miembro inferior venosa y su desencadenante, ambulatória como no membro platicábamos, anterior normalmente suele ser e un traumatismo. normalmente costuma El ser um paciente estaba bien, traumatismo. O sí le dolían paciente las estava bem, piernas, se sí se le doía as hinchaba, pernas, se sí sentía inchava, hormigueo, pero se estaba bien. sentia Eso dicen formigamento, ellos, mas estava ¿verdad? bem. Isso dizem Siempre eles, né? tuvieron las piernas Sempre rojas, tiveram as calientes, pernas pesadas, pero no vermelhas, había una quentes, lesión. mas não Y un existia uma día, yendo lesão. al E um mercado, o dia chegou teniendo no la cama o haciendo mercado, cualquier actividad fazendo cotidiana, qualquer se golpea en la atividade pierna, se abre una normal, úlcera bate pequeñita a que perna, termina abre uma úlcera circulando toda pequena que la pierna. termina ¿Ok? se expandindo para toda a Entonces, perna. estas Então, lesiones essas en lesões, ocasiones originan de às forma vezes, espontánea originam la piel ya preulcerosa. ¿Cómo problemas na podemos determinar pele una piel preulcerosa, preulcerosa? como podemos Una determinar piel a pele adelgazada, preulcerosa, uma pele brillante, fina, frágil, brilhante, ¿verdad? Con frágil, eh, com mudanças en la coloración na y coloração en la temperatura. e na Vamos a temperatura. tener Vamos piel ter donde hay un pele também puntilleo onde há uniforme, hay prurito, puntilhado ¿verdad? Y todos uniforme estos cambios e patológicos todas nos as están mudanças hablando, patológicas nos estão están nos falando, avisando estão nos de una avisando de enfermedad uma venosa. doença ¿Qué factores venosa. de riesgo tenemos? Quais Pues, fatores de risco la temos? población mayor A a população 65 años es maior la a población de 65 mayor anos riesgo. é a Sin população com embargo, maior risco, los porém, hábitos de vida tienen os mucho hábitos que de ver. Y vida una têm persona muito que a toda su ver, e vida ha uma sido pessoa sedentaria que puede sempre foi a los sedentária 45 pode, aos años, tener 45 una anos, úlcera venosa. ter uma úlcera venosa.
se presentan con mayor se predominancia en las presenta com mujeres maior predominância as y en aquellos mulheres pacientes con e naqueles diagnósticos pacientes com previos de diagnósticos insuficiencia prévios de insuficiência La vascular, hipertensión, el a consumo de hipertensão, o tabaco, el consumo de embarazo, tabaco, a la falta de gravidez, movilidad, pues a falta de también mobilidade, incrementan também el riesgo de aumenta presentar o este tipo risco de de lesiones. apresentar esse tipo Y de bueno, ¿qué es lo lesões. que pasa E bom, en o que una úlcera venosa o acontece cómo es com que se uma forma? úlcera Primero, pues venosa, como se tenemos o forma? iniciamos con Primeiro una temos ou hipertensión começamos com venosa uma hipertensão ambulatoria. venosa Los ambulatorial. leucocitos se van Os a ir adhiriendo a leucócitos esa pared vão se aderir y a van a essa hacer que la parede luz de esa endotelial e vena vai sea cada ser, vez más na estrecha o luz, esté a cada luz vez dessa más vena vai cerrada, ser mais lo cual va a estreita dificultar e mais fechada, o qual vai su dificultar adecuado o tránsito. seu percurso, né, o Cuando esta trânsito. adherencia Quando essa se aderência vuelve irreversible volta y e produce se la destrucción vira del endotelio irreversível, capilar, vamos produz a tener la a salida de destruição do macrófagos y de endotélio sustancias capilar e aí mediadoras, saem que a su macrófagos e vez van a substâncias ocasionar mediadoras, que ao mesmo el tempo vão infarto provocar cutáneo y va o a dar infarto como cutâneo resultado e esa vai dar úlcera como venosa. resultado Entonces, essa úlcera venosa. imaginemos Então, una veita que imaginemos poco a uma poco, veia con el paso que del aos tiempo, se va poucos, com o passo do estrechando tempo, vai y se una vez que se estreitando rompe, e todos quando se estos quebra, factores de todos esses fatores de pues, salen, crescimento ¿verdad? saem. Empiezan todos esos macrófagos, Começam esas todos os sustancias macrófagos, mediadoras as a substâncias fagocitar, mediadoras, ocasionan fagocitar, infarto provocam cutáneo y infarto forman esa cutâneo úlcera venosa. e formam essa ¿Qué úlcera venosa. características Quais van a tener las características úlceras vão venosas? ter as Primero, úlceras se venosas? presentan en la Primeiro, zona se maleolar apresentam interna. Entonces, por na zona ubicación, maleolar ya interna, podemos ir então por la identificando si se localização já trata o podemos no de una identificar úlcera se é ou venosa. não uma úlcera Siempre están venosa. acompañadas de Sempre edema, estão hay acompanhadas de edema, hiperpigmentación, lo cual existe conocemos como hiperpigmentação, dermatitis ocre, esa qual coloración seria que se genera dermatitis por la ocre, que hemosiderina, é ¿verdad? feita Vamos a pela tener hemosiderina que la mayoría de e estas se van a vamos ver presentar que a en forma maioria oval dessas vão se apresentar de o forma con oval bordes ou com irregulares. bordas Son de irregulares dimensiones sobre variadas, que baixas generalmente dimensões tienen un variadas que tamaño geralmente grande, con têm bordes tamanho elevados y grande, que com están bordas bien elevadas delimitadas. e que estão bem Tenemos delimitadas. que estas lesiones Temos van a que ser essas acompañadas lesões por vão estar eczema de acompanhadas éxtasis, por lo cual va eczema a de ocasionar êxtase, en el o paciente qual un vai prurito provocar muy prurito intenso. bem Y es una de las intenso e é razones uma por das las que el razões paciente pelas quais no o respeta la paciente terapia não compresiva, respeita que va a a ser nuestro terapia gold compressiva, que vai ser nosso Señor, gol, señora, tiene que está utilizar sus padrão. vendas de compresión, A no tiene que pessoa tem usar que sus usar, calcetas. El paciente no se las o deja paciente porque não todo el deixa tiempo porque tiene comezón, sempre todo el tem tiempo tiene que prurito. tem prurito. Sin embargo, pues ese, Porém, comezón o ese o prurito queimensão nosotros não é o podemos prurito, aliviar temos esa que piel con el aliviar uso de essa pele com o uso de Flameactiv. Es importante Flameactiv. que É importante previamente que toda façamos esa previamente toda dermatitis essa ocre, dermatitis que ocre, retiremos que ese eczema retiremos vascular, esse edema vascular, limpiemos la piel limpemos perilesional a y después pele podemos e depois humectar con podemos Flameactiv. umectar com Flameactiv. Es muy frecuente É bem que frequente al que retirar ao ese retirar eczema, esse eczema, quando esse eczema endureciendo, vai ocasione un ficando trauma duro, mecánico ou sobre esa provoque piel, trauma mecânico sobre essa pele, ou periulcerosa, y pele entonces ese ulcerosa, eczema e esse puede abrir eczema nuevas pode lesiones abrir más novas pequeñitas que lesões terminen, menores haciendo que que esa terminem úlcera fazendo inicial com que essa incremente úlcera su inicial tamaño. aumente de tamanho. Também Também é importante que tenhamos presente que esse tipo de lesões tem elevado a sua capacidade de infecção e que vai ter muito eczema e prurito. E que estas são unilaterais. Quais são os sintomas que vamos encontrar? Normalmente, uma presença com o ortostatismo são um pouco dolorosos. O paciente com doenças venosas ou com uma úlcera venosa pode viver anos com essa úlcera. Somente quando ela é infeccionada, aumenta a dor. Mas se ele também tem doença arterial, já aumenta a dor. Ele pode ter câimbras e prurito associado a eczema. Temos uma tabela de valoração para determinar a severidade da doença venosa, onde temos o grau clínico de C0 a C6, a etiologia primária ou secundária, a anatomia, que pode ser lesões ocasionadas por um sistema venoso superficial ou profundo, e a fisiopatologia, que nos vai falar se a lesão é por obstrução ou por refluxo. E este é o grau clínico que observamos na enfermidade doença venosa periférica. A C0S vai ser uma perna sem sinais clínicos, mas com sintomas como dor,
Cuando e una persona inchaço. refiere que tiene Quando las uma piernas pessoa fala que pesadas, tem as estas piernas pernas edematosas, pesadas, es este el momento en el que este resultaría momento conveniente que onde visitemos un seria angiólogo conveniente visitar para um empezar a angiólogo prevenir para la começar a enfermedad venosa. prevenir Pero la a realidad es doença que el venosa, paciente mas a termina realidade é que o yendo paciente a un angiólogo hasta que tiene una acaba úlcera vendo activa a um de angiólogo difícil somente quando ele evolución tem que a uma lo úlcera largo de los ativa de años difícil no va a evolução que ao mejorar. longo dos anos não vai melhorar. En la enfermedad C1 Na vamos a doença encontrar la C1 vamos presencia de achar a presença telangiectasias, de esas que conocemos como telangiectásias, aquelas que arañitas conhecemos como vasculares aranhas y venas vasculares reticulares. e Las venas venas también pueden reticulares. estar As dilatadas veias con una podem estar dilatación dilatadas com uma menor a 3 dilatação menor a milímetros. 3 milímetros. En el estadio C2 vamos a encontrar No venas C2 varicosas, vamos a ver que son veias venas varicosas, que são dilatadas veias mayores a 3 dilatadas milímetros maiores a 3 y venas milímetros e varicosas veias recurrentes. varicosas En la recorrentes. enfermedad C3 a Na estas C3, características se le suma la además de edema, esto, vamos a ver particularmente en la edema, pantorrilla y en el particularmente tobillo. En la no enfermedad tornozelo. C4, Na además de todas C4, las anteriores, además vamos a de todas encontrar elas, cambios vamos a ver cutáneos como la mudanças pigmentación, cutâneas como el pigmentação, eczema, la eczema, lipodermosclerosis, lipodermosclerosis, la atrofia o la branca corona ou a flebestática. coroa flebestática. En la patología C5 Na vamos a patologia C5 encontrar vamos a hallazgos de achar úlceras cicatrizadas. Esas úlceras piernitas que ustedes revisan y se ve que cicatrizadas. ya tuvo otras Aquelas que lesiones vocês que en su vão momento revisar e podem evolucionaron ver outras favorablemente lesões y que que ya antes cicatrizaron. evolucionaram Y favoravelmente. en la patología E na C6 patologia nos vamos a C6 encontrar vamos con a úlceras achar activas, que son úlceras alteraciones ativas, que são cutáneas, alterações con úlceras cutâneas, abiertas com úlceras o con abertas ou recidiva de las com lesiones. recidiva das ¿Ok? lesões. Ahora bien, ¿qué tendríamos que estar haciendo nosotros O que deveríamos con el paciente fazer com o enfermedad paciente que tem vascular? doença Pues lo mismo vascular? que con Pois o todos los mesmo que com todos os pacientes, pacientes, fazer o diagnóstico para lo integral, cual se sugiere hacer para o una qual é valoración sugerido o fazer un uma valoração interrogatorio ou previo y um también interrogatório un prévio interrogatorio de ou um seguimiento. En interrogatório cuanto de al seguimento. interrogatorio de diagnóstico, Interrogatório es de diagnóstico importante é realizarlo en importante pacientes e deve ser salud realizado con em síntomas o pacientes signos com sugestivos de sintomas enfermedad ou sinais venosa. Es de importante doença que venosa. valoremos los valores de O riesgo, importante que é ya valorar vimos, os a ver si el valores de paciente risco para ver fuma, se o si es paciente fuma, se hipertenso, ele tem si está tomando hipertensão. incluso en el caso de las mujeres Se algún no caso das método hormonal, mulheres lo ele cual también está va a incrementar tomando considerablemente el algumas riesgo. Si el hormônios, paciente isso pode presenta aumentar o síntomas risco, como ou se o dolor, paciente apresenta pesadez, sintomas como dor, hormigueo, calambres, câimbras, quemazón o sensação de de queima, si presenta signos visibles se apresenta como signos ou varices, sinais edema, visíveis como alteraciones varizes, de pigmentación, edema, alterações da eczema pigmentação, o úlceras, eczema ou y úlceras. esto lo podemos hacer E a isto través de podemos la fazer consulta através da presencial, consulta y presencial también e podemos também podemos utilizar teleconsulta ou Es teledermatologia. importante que siempre utilicemos É importante la utilizar valoración sempre a CEAP para ser más valoração subjetivos en nuestra valoración, de tal para suerte ser que si nosotros subjetivos na estamos valoração, trabajando con porque un se estamos paciente trabalhando com um con paciente enfermedad com vascular, enfermedade, pudiéramos doença utilizar vascular, todas, podemos la utilizar clasificación anterior toda a classificação para anterior diseñar para desenhar un formato de valoración, formato de valoração preciso onde não vamos punto omitir importante, nenhum ponto ¿ok? importante. Es importante valorar É importante valorar a severidade severidade da lesão, a qualidade de vida do paciente, saber quanto isto afeta a capacidade dele de mobilidade, de manter o seu trabalho e, claro, estabelecer se é oportuno derivar o paciente com um angiólogo ou especialista ou se o paciente requer uma abordagem quirúrgica imediata. Muitas das lesões vasculares, toda lesão vascular que não tem o acompanhamento de um especialista vai ser muito difícil de fechar, mas vamos achar lesões vasculares que precisam uma abordagem quirúrgica imediata, onde não podemos retrasar ou manter uma cura paliativa enquanto ele vê o especialista. É importante que esse paciente veja um especialista que tem uma abordagem quirúrgica num curto tempo. E bom, estabelecer o plano terapêutico. É importante que tenhamos presente que o plano terapêutico das lesões venosas vão requerir medidas higiênicas, dietéticas, higiene das veias, terapia compressiva, tratamento farmacológico e, por último, o tratamento da lesão. Por último, o tratamento da lesão. Temos que privilegiar na abordagem das lesões venosas o tratamento farmacológico
e as medidas higiênicas dietéticas. E eu falaria, antes disso, a valoração idealmente do paciente para determinar se o tratamento farmacológico com venoativos, com anticoagulantes, vai surtir efeito ou se o paciente requer uma abordagem mais especializada. Enquanto ao seguimento, é importante fazer o controle de fatores de risco, tanto prévios como a aparição de novos, avaliar o controle dos sintomas, revisar periodicamente o grau de CEAP, avaliar a severidade com a tabela anterior, localizar complicações como trombose venosa superficial ou profunda ou varicorragia, e avaliar a qualidade de vida do paciente, revisar o plano terapêutico de maneira constante, comprovar a aderência ao tratamento, porque não importa que eu dê indicações para o paciente e que ele venha ao consultório e ele depois vai na casa dele e faz outra coisa. E também é muito importante continuar revisando os critérios de derivação a outros serviços. Quais seriam as pautas para o tratamento das lesões venosas? É importante que os analgésicos indicados sejam ingeridos antes da curação. Uma coisa na que erramos muito é que o paciente vem até a consulta, fazemos o tratamento da lesão e como ele está com muita dor, ele vai tomar medicamento. Não vamos a colocar uma impregnação efetiva do analgésico. Nós temos que ter a medicação prévia a manipulação do leito da ferida. O ideal é que o paciente tome o tratamento farmacológico para controle do dor 15 ou 20 minutos antes da consulta, para que no momento de realizar a limpeza da ferida, ele esteja na dose máxima de analgesia ou no pico da analgesia para tolerar melhor tanto a manipulação da ferida como o tempo posterior a ela. É importante que nós retiremos as bandagens com leveza, independentemente se usamos Flaminal ou um curativo antiaderente, as bandagens vão aderir-se. Eu explicava recém para uma pessoa que a lesão venosa não vai exudar somente da ferida. Temos que ter presente que esse edema vai estar procurando saída. E quando nós colocamos compressão, ele vai extravasar, vai sair finalmente. Então, todo esse exudato vai gerar que as bandagens fiquem aderidas de maneira considerável à pele ulcerosa. Então, é muito importante retirar estas bandagens cuidadosamente e também selecionar com cuidado, como eu falei, os materiais com que vamos aplicar a bandagem. Não é recomendado bandagens de algodão, temos bandagens especiais para compressão venosa. É importante fazer a higiene tanto da úlcera como da pele ulcerosa, eliminando os restos de exudato, promover a eliminação do tecido necrótico e esfacelar. E se existem sinais de infecção, tomar cultivos e biópsias, particularmente porque vão ser feridas de longa cronicidade, onde vamos ter muitos micro-organismos patógenos. Muitos pacientes têm pets que às vezes estão deitados nos pés do paciente e vão lamber as feridas. Então, quando temos esse tipo de úlceras, temos que tomar preferentemente cultivos ou biópsias. Em caso de exudados abundantes, que pode se apresentar isto, temos que utilizar curativos absorventes. Uma vez que o leito, a úlcera apresenta um tecido saudável, é importante usar um curativo que possa permanecer o maior tempo possível no leito da ferida. Eu sei que estamos aqui reunidos para falar sobre as propriedades de Flaminal. Mas não existe um erro pior que podamos fazer que tentar colocar um produto bom num tempo ruim. Se não corresponde estar aí, já não corresponde estar aí. Flaminal pode nos ajudar para o preparo do leito da ferida e no momento da epitelização, temos que ter em conta que as úlceras venosas vão ter uma recidência importante. Essas lesões tendem a contaminar-se facilmente, a formar tecidos facelares
ulcerar. Então, se já atingimos o objetivo de preparar a pele ulcerosa, utilicemos aquelas terapias que podem permanecer um tempo maior no leito da ferida e que podem acelerar o processo de cicatrização. Podemos usar alginatos, colágenos em prata, matrizes dérmicas que nos vão ajudar a esse tecido de epitelização cresça o mais rápido possível. Isso vai depender, claro, da valoração do paciente. Por exemplo, a bota de uma não podemos usar se o paciente não se movimenta. É um erro usado. Às vezes vamos a colocar uma bota de uma e o paciente não camina e isso se transforma em um torniquete. Então é muito importante que a seleção do tratamento seja feita pensando no comportamento ou na fisiopatologia da lesão. Então, uma vez que atingimos esse objetivo, a preparação do leito da ferida, podemos usar curativos que requerem mudanças menos frequentes. Temos que procurar a higiene da ferida e a proteção da pele perilesional. Tem curativos que podem permanecer 7 a 8 dias no leito da ferida, mas isso não proíbe que nós retiremos a bandagem e limpemos a pele perilesional e damos umidade para a pele. Se não cuidamos a pele periulcerosa, depois vamos a ter outras lesões satelitais que vão acabar gerando lesões importantes. É importante que, particularmente, hidratemos as zonas atróficas, as zonas que sofreram mudanças estruturais e que não usemos os produtos sensibilizantes como os corticoides e analgésicos tópicos, já que podemos ocasionar senescência e podemos tratar e evitar sempre o edema. Para o tratamento da úlcera venosa é importante sempre personalizar os cuidados. Um erro recorrente nas úlceras de membros pélvicos é que tratemos de evitar a marcha. Não vamos evitar isso nos pacientes com úlcera venosa. Enquanto o paciente mais anda, isso nos vai ajudar a melhorar. Debemos evaluar de maneira constante as mudanças na ferida e tentar contribuir a que o paciente consiga visualizar. O paciente está acostumado a viver com essa úlcera, ele se acostumou a essa incomodidade. Quando nós começamos com um plano terapêutico para uma lesão venosa, o paciente vai ter que tomar muito cuidado com os que ele não estava familiarizado, o que até podem incomodar a ele. A terapia compressiva não é confortável para o paciente. Ele vai ter a necessidade de tirar isso, porque vai gerar incomodidade, dor, irritação. Nós precisamos evolucionar e tomar evidência dessa evolução para mostrar ao paciente como ele melhorou em relação ao ponto inicial. E essa melhora não sempre está no tamanho da úlcera, mas no tamanho do edema, na melhora das características da pele. Então é muito importante que nós demos ênfase nas mudanças para melhorar a aderência do paciente. Também temos que humanizar a prática, porque estes pacientes têm dor, têm desconforto. Para nós pode ser muito simples dar uma indicação de mantenha vendagem compressiva, mas para o paciente não é fácil suportar isso. Sempre vai ser importante ter conhecimentos prévios, como os curativos ideais para o revestimento da ferida, o manejo do exudato, como podemos fazer a valoração da ferida, como selecionar recursos para eliminar o tecido desvitalizado e o cuidado da pele perilesional. Para o controle da infecção, é importante que tenhamos em conta, como dizemos, são pacientes com feridas crônicas de longa evolução e vão ser muito suscetíveis a contrair infecções ocasionadas por patógenos específicos. Aqui a toma de cultivos e de biópsias é muito importante. O sistema de compressão é o estándar para o tratamento das lesões venosas. Eu falei que Flaminal é perfeitamente compatível com o sistema compressivo, não ocasiona problemas com isso. O gel não vai se desplaçar-se, mas é muito importante que o paciente tenha uma abordagem compressiva. Se a úlcera venosa
não tem compressão, não vai melhorar. Então, muitas das vezes, eu falo para vocês que durante a marcha, vocês podem me mandar mensagens, mas tentem valorar isso. Se o paciente não tem compressão, melhor não fazer nada. É muito típico ir num hospital ou clínica e pedimos ao enfermeiro ou ao médico que nos dê um paciente para comprovar a efetividade de Flaminal. Se o paciente em questão é um paciente com uma úlcera venosa, perguntem tudo isso. Já foi para um angiologista, já tem terapia compressiva, e se não é assim, não faça nada. É melhor não expor o produto a ficar mal porque ele não tem uma abordagem integral. Não podemos ceder perante a pressão de que ele tem que melhorar qualquer coisa. Talvez a úlcera vai melhorar 1 ou 2 dias e vai retornar ao estado de cronicidade anterior. Então, se o paciente não tem um acompanhamento adequado, o único que vamos fazer é dar uma má reputação para o produto. Não é que ele não funciona bem, mas ele não tem a abordagem correta. É claro que nem todos os pacientes são candidatos para uma terapia compressiva. Ela vai estar contraindicada quando temos doenças arteriais. No caso de que eles tenham artrite reumatoide aguda, quando a bandagem gere dermatites, ainda que já temos outras opções de bandagens que podem ser favoráveis para o paciente, e em neuropatias com um comprometimento importante da sensibilidade. Para a prevenção destas lesões, novamente, vamos a focar nos fatores de risco, ou seja, quando já conseguimos fechar esta úlcera venosa, controle do peso, higiene da postura, exercício, evitar o sedentarismo, ter higiene venosa, elevação de membros pélvicos, umidificação da pele, compressão terapêutica. Vamos lembrar que o paciente vascular não deixa de ter doença vascular. Nós conseguimos melhorar, mas ele sempre vai ter doença vascular. É uma doença crônica que normalmente vai evoluir de maneira desfavorável. Portanto, sempre o paciente deverá ter compressão terapêutica e o calçado apropriado. Desculpem. No caso das úlceras arteriais, vamos a ter extremidades inferiores com uma diminuição importante do riesgo sanguíneo e um déficit de oxigênio, particularmente em todas as lesões crônicas, a aportação de oxigênio de forma muito particular nas úlceras arteriais. Nestas lesões, não vamos ter um aporte suficiente sanguíneo e não vai melhorar o processo de cicatrização, entanto, a gente não logra a revascularização. Se determinamos que o paciente tem doenças arteriais, igual, da mesma maneira, é um paciente com que nós não podemos arriscar trabalhar sem uma abordagem integral. Lembremos que as artérias vão ser aqueles vasos por onde circula o sangue do coração e os nutrientes requeridos. Se aqueles vasos estão obstruídos e não têm a capacidade de levar esse componente hematológico aos tecidos para manter o oxigênio e a nutrição, não vai existir uma melhora. Por isso é importante valorar o compromisso arterial que pode ter o paciente. Se um comprometimento arterial severo, a abordagem tem que ser cirúrgica. Não procuremos outra coisa, não poderíamos estar trabalhando com este tipo de pacientes. A enfermidade arterial periférica é a afetação da circulação a nível particularmente das extremidades inferiores e pode estar ocasionado por arteriosclerose, por placas de ateroma ou por a degeneração da parede arterial. A maioria dos pacientes vai ter os 3 fatores envolvidos. Doença arterial periférica vai gerar muita dor e isto vai ocasionar que o paciente tenha dificuldades para caminhar. Esta dor vai incrementar também no repouso. Fatores de risco são o sexo, a idade, tabaquismo, a diabetes de longa evolução, a hipertensão e a dislipidemias.
En una isquemia crítica, numa isquemia crítica, la vamos a valorar, la vamos a definir vamos a definirla como a persistência de dor em repouso que precisa analgesia regular por um período superior às 2 semanas ou que apresenta uma úlcera necrótica na perna ou no pé se evidencia con una presión sistólica en el tobillo e evidencia uma pressão sistólica no tornozelo menor a 50 milímetros de mercúrio. Podemos ver aqui como está sendo medida a pressão, vejam as características tenemos la presencia da de edema y si nosotros lesão. quisiéramos valorar los pulsos de este Se paciente, nós queremos valorar se os van a pulsos encontrar deste paciente, disminuidos vamos o a ausentes. achar eles diminuído ou ausente. La enfermedad arterial A doença arterial dá lugar a dois tipos característicos de dolor. Uno es la característica claudicación na dor. intermitente, que Uma se presenta en el pie, la pantorrilla o é el o glúteo, dor y el otro es intermitente el dolor no isquémico en músculo, reposo. glúteo El e outro é o dor paciente tiene isquêmico em molestias, repouso. pero O cuando se paciente recuesta y eleva el sente pie, es un dolor incomodidade, mas insoportable. quando ele deita e levanta Para o el pé, diagnóstico a dor se integral del torna paciente, pues, es muy insuportável. importante, Para o muy diagnóstico importante su do anamnesis, su paciente historia y la é importante a exploración anamnesis, física. Siempre que vamos o a histórico manejar e a exploração una lesión en física. miembros Quando vamos a inferiores, es tratar uma lesão em importante que membros inferiores, demos é el índice importante tobillo-brazo, que que valoremos la vamos presencia a de ver o pulsos, en índice caso de no tornozelo-brazo, encontrarlo, insisto, o no tomamos pulso. un riesgo innecesario Se para não nosotros podemos y achar para el isso, paciente. Es não importante podemos ter derivarlo con un risco assim. especialista. É melhor derivar ele para um ¿Qué métodos de especialista. diagnóstico Quais são os tenemos para métodos de este tipo de diagnóstico que lesiones? temos para Pues este tipo de tenemos, lesões? la Pois temos fotopletismo, o ¿verdad? fotopletismo, El índice verdade? O tobillo-brazo, índice que es lo más común que tornozelo-braço, podemos hacer para que é o mais determinar comum el que grado de podemos fazer enfermedad para arterial, determinar o grau la de doença ergometría, arterial, el ergometria, arterial, ecodoppler que arterial, que é o ideal, arteriografia, angiotac ou magnética. ressonância magnética. El tratamiento médico, O tratamento pues, médico tem que estar los enfocado factores de riesgo, em controlar la fatores de hipertensión risco, a arterial, hipertensão las arterial, dislipidemias, as agregar, lipidemias, adicionar antiagregantes plaquetários, física atividade y, por supuesto, física e, é claro, para la tratamentos claudicación. ¿Ok? El para abordaje as quirúrgico, dores. pues, va A a depender de la abordagem situación cirúrgica clínica vai del depender da paciente situação clínica do y paciente determinemos e si esta temos que lesión determinar se esta requiere un lesão abordaje, requer uma de abordagem reconstrucción. de reconstrução. Podemos Podemos ter tener revascularização revascularizaciones suprainguinal, infrainguinal, ou quando não existe opção de revascularização, não existe outra saída, senão a amputação. Algo en lo que les hago mucho hincapié Algo es que eu enfatizo bastante é que eu particularmente, sempre que eu vejo uma úlcera com características arteriais e é por eu não dou diagnóstico. Definitivamente, se eu não percebo pulsos, vejo dados de doença arterial, vou enviar o paciente para o angiólogo e ele vai ter que determinar o comprometimento. Nós podemos ver que a ponta do dedo pequeno está ficando preta e pensar que podemos ajudar esse paciente com um desviamento autolítico enzimático, colocando células madre. E quando esse paciente vai a uma valoração integral com um especialista, ele acaba com uma amputação ou com uma desarticulação. Por quê? Porque existe um comprometimento vascular severo por detrás. Então, se nós já estamos determinando na valoração inicial que existem dados de doença arterial, não podemos reter esse paciente. As semanas ou dias que ele vai ficar com nós são ouro para ele, para ver se ele pode revascularizar ou é um paciente que indiscutivelmente tem que passar para uma amputação. Nas úlceras arteriais, quais são os aspectos gerais do paciente? A idade do paciente, a presença do fator de risco, antecedentes médicos como diabetes, hipertensão, dislipidemias, insuficiência renal é um dos agravantes importantes para as doenças arteriais. Os tratamentos farmacológicos que podem interferir com o processo de cicatrização, como o uso dos corticosteroides, imunossupressores, o estado nutricional e de hidratação do paciente, a higiene tanto corporal como da lesão e dificuldades para se movimentar na vida diária. Aspectos concretos no tratamento local da úlcera de origem arterial são a eleição do tratamento local na úlcera arterial tem que ser realizado em base a diferentes critérios, como é o caso da etiologia da úlcera, o estádio da curação,
si hay sangrados se existe sangrado importante, cómo responde a ferida a limpieza, si existe tejido granulado, si existe un buen tejido de epitelización y las características de la lesión, dónde está localizada, cuál es la extensión, cuál es la profundidad, cuál es el estado das boras, la pele perilesional. Isso sempre falando de uma úlcera com um bom diagnóstico, onde ele já está sendo revascularizado por meio de um tratamento farmacológico, que teve uma revascularização quirúrgica e temos um bom tecido. Também é importante determinar as alergias ante a presença de edemas, a presença de dor e as características dele, quanto dura a dor, qual é a duração, melhora ou piora com o repouso. ¿Cuál es la relación con el sono, con el apetite, con el estado de humor? Y para el tratamiento de la úlcera arterial es siempre importante realizar a higiene da ferida con base aos princípios da higiene da mesma, sempre de dentro para fora, do centro, e não pode ser omitida a limpeza da pele perilesional. A diferença de outras feridas, aqui a limpeza mecânica deve ser muito gentil, não devemos utilizar mecanismos muito agressivos, o limpiezas mecánicas rigurosas. No sé por qué se ven cortados, pero bueno. Es importante que administremos o produto limpador, o produto com que vamos a fazer a higiene, com uma pressão suficiente para poder bajar el trauma en el lecho de la herida y disminuir o trauma no leito da ferida. Temos que estimular a cicatrização uma vez que a ferida está limpa para manter um meio úmido e proteger a pele pericional. Em caso dos pacientes que têm úlcera arterial, sempre é indispensável utilizar protetores cutâneos. Sempre temos que fazer isto, utilizar protetores cutâneos. Eu sei que dos recursos que utilizamos para promover Flaminal e que não precisamos protetor cutâneo nem nada para proteger as bordas, mas nem todos os pacientes são iguais. Não é mesmo trabalhar com uma pele periulcerosa, numa úlcera traumática ou por pé diabético, que trabalhar com uma pele periulcerosa com um paciente com comprometimento arterial. Nestes pacientes a pele parece uma pele de cebola. A pele é lesionada facilmente, então nestes pacientes temos que colocar protetores cutâneos e evitar o uso de curativos aderentes. Ainda que o adesivo do apósito do curativo seja gentil, evitar o uso de curativos aderentes para não gerar maior dano nesta pele. E aqui vamos ver alguns casos que temos o uso de Flaminal com pacientes com úlceras venosas arteriais. Aqui temos uma mulher de 62 anos com antecedentes de hipertensão e de diabetes. Tem doença arterial e venosa em estudo. Essa foi derivada para o angiólogo. Esta paciente tem golpe com uma cadeira de rodas quando estava levando a pessoa no doutor e apresenta uma úlcera que não está funcionando bem. Está sendo tratada no hospital de geral. Na zona de Aguascalientes, é importante avaliar os outros fatores. Ela é uma paciente que trabalha de forma ambulante. Em Aguascalientes é uma zona que tem temperaturas altíssimas, 38 graus, 39 graus. Então a paciente trabalha na rua e normalmente fica em pé. Então todas essas características são importantes para saber qual é a evolução da ferida. Então, é dado para pacientes recomendações de higiene venosa, é indicado para ela que procure um espaço na sombra. A ideia seria, senhora, você não pode ficar em pé, mas se a senhora não está em pé, não vai trabalhar, verdade? Então, se ela não trabalha, de que você vai manter? Então, é sugerido para a paciente que procure um lugar onde se colocar, porque finalmente ela tem um posto ambulante e falamos para ela fazer higiene venosa, fazer
hacer un pouco de caminhada, sentar-se, ficar em pé, movimentar os pés, utilizar, é claro, a terapia compressiva que é colocada no hospital, mas também ter higiene venosa na outra extremidade, que se, ainda que aqui não está apresentando uma lesão, seguramente em um curto prazo pode apresentar. Pues a toda esta terapia, Então, todas essas indicações de higiene, para el manejo de la herida se coloca flaminal hidro con gasa para parafinada se con coloca recambios cada flaminal hidro 2 horas. com gás En el com caso de refrios a cada 2 se vio horas. que tenía una buena respuesta, caso la de ese lesión era paciente, pequeñita, el compromiso vascular pues no era tan o severo compromiso y había vascular respondido no era bien al tan tratamiento severo. farmacológico, por lo cual se dio continuidad con Por flaminal hidro hasta el tanto, cierre de la herida. se Esto dio en un con- promedio de 6.8 semanas. Com flaminal hidro Aquí num promedio tenemos de a 8 otra semanas. paciente. Aqui temos Ella es uma una outra mujer de semana, essa é uma 67 mulher años. de 67 Tiene una anos, úlcera tem vascular uma con úlcera componente vascular arterial. com Y componente la característica arterial, e a más importante de característica esta mais paciente importante dessa es que paciente es una paciente é con que é uma esquizofrenia. paciente com Bien, esquizofrenia. entonces, esta paciente se arranca Então, los essa vendajes, paciente se arranca las curaciones y se va a deambular a los basureros. La vai familia, súper nos desesperada, lixeiros. le coloca una bolsa de A plástico de estas de família basura y coloca la uma emplaya bolsa, con uma una sacola cinta de para que ya no se plástico quitara, para pues, la curación de que la herida. ¿Estuvo bien? ¿Estuvo mal? para Es a una acción ferida. desesperada, Foi ¿no? De bom, esa foi familia que no ruim, tiene uma una ação orientación desesperada y com que essa lo único família que não quiere tem uma es que orientação su e que o familiar único no que tenga la quer lesión expuesta. é que seu familiar não Por eso les tenha, decía não que tenha es lesão muy exposta. importante Por que isso nosotros falava que é indaguemos muito sobre cómo importante está que a cuidando la gente herida veja ese como paciente. Si está nosotros cuidando a observamos ferida en ese las primeras paciente. imágenes se ven los bordes macerados, ¿ok? Eso Se nos vê os podría hacer bordes pensar que macerados. la Isso herida tiene poderia un fazer-nos exudado pensar abundante. Pero que en a realidad ferida la teria exuda tanto. exudado Generó abundante, la né? maceración de los bordes y un poco O de que la piel gera a prilesional maceração fue lo das que les acabo de bordas. comentar. Esa bolsa Esa encintada, bolsa ¿verdad? Que el plástico pues genera fita. calor y entonces pues eso generó la O maceración. plástico Por criou esa a razón se le maceração. colocó Por flaminal essa y razão colocou flaminal forte, ¿ok? Porque se e o determinó que forte, la porque úlcera foi no determinado tenía que a un exudado tan úlcera abundante. não tem um ¿ok? exudado tão Entonces se pone abundante. flaminal hidro Então, y por gasa isso, precisa parafinada flaminal y se cita hidro para su e primer recambio a gasa las 72 parafinada. horas. Se le Esse colocó su primeiro vendaje refio às compresivo, 42 tratamos de horas. asegurar más el Colocou a vendaje para que no se vendagem le retirara compressivo y pues se le indicó a la e familia que debían indicou a tener una família vigilancia que estrecha. teria uma Por vigilância supuesto estreita, que la com paciente se certeza escapó que a nuevamente, paciente se quitó fugiu los vendajes, novamente, se tirou as arrancó la curación vendagens y anduvo deambulando e por ahí foi en el basurero. deambulando ali no Cuando lixeiro. llegó a las 72 Quando horas chegou para que às nosotros 72 hiciéramos el horas para que recambio, fizéssemos o refio, estaba espantosamente ficou, sucia. estava bem Tierra, suja, materia fecal, terra, matéria fecal, pelusas, ¿verdad? pelúcia, Súper sucia. bem Entonces se hace suja. la higiene primero Então de la piel faça a higiene perilesional, eso es primeiro importante da cuando nosotros pele estamos perilesional. atendiendo una Importante é quando a lesión gente está que atendendo uma está lesão bastante que sucia, está pues siempre bem es importante suja. limpiar É primero la piel importante limpar perilesional y primeiro a después pele la úlcera. perilesional e Entonces, depois a aquí úlcera. limpiamos primero la Então piel aqui perilesional y limpamos cuando a pele nosotros empezamos perilesional a e quando limpiar la úlcera, começamos a quiero que limpar a vean que úlcera, aquí quero que se ve vocês como si vejam que tuviéramos aqui tejido necrótico, dá para ¿no? ver Se como ve se ahí tenhamos esa placa, tecido pues, muy necrótico, fea. dá para ver essa Cuando placa empezamos bem a feia. limpiar la herida, Quando começamos a así, al limpar a momento del ferida, ao contacto, se momento do sume el dedo. contato, Entonces, sumergimos o retiramos de dedo, forma muy então cómoda. retiramos de forma El bem día de ayer ya no pude confortável. hacer Ontem ese ejercicio con já não ustedes, consegui fazer pero esse háganlo exercício después. com Si ustedes vocês, mas vocês podem laminan fazer sobre la depois. Se mano y lo vocês dejan ahí colocam flaminado secando, sobre a mão se e van a dar fica cuenta que se hace secando, como un vocês vão silicón observar que y é como cuando uma ustedes lo silicona desprenden e quando de su vocês piel, tiram por da debajo sua está pele, húmedo. embaixo está Esto úmido. que se mantuvo en el Isso lecho de que la se herida fue manteve no flaminal. leito da ferida foi Todo esto flaminal. que se ve afuera es Tudo la isso que tierra, vocês el veem polvo afora y é a demás, que terra, quedó o por pó que encima ficou de la por capa cima del da gel. camada do Por gel. debajo, vean cómo está el Embaixo tejido. vocês podem ver o tecido. Okay, entonces, Ok, Flaminal então nos provee Flaminal ahí esa nos protección. dá essa proteção. Como el hecho de la herida, una Como vez que o fato da terminamos de ferida, limpiarlo, quando pues a ya estaba gente acaba de aparentemente limpiá-lo, limpio, ya no estava tenía aparentemente y demás. limpo. El clínico en ese O momento clínico nesse determinó momento colocarle un acabou de epitelizante, colocar ¿ok? epitelizante, que nos ayudara a produto favorecer que la nos migración de ajuda células a epiteliales. favorecer a migração de células ¿Cuál fue el epiteliais. tema aquí? Qual foi Pues o tema que aqui? cubrimos con una Que gasa cobrimos com parafinada, uma después gase con una gasa parafinada, simple, depois com uma y la gase paciente sigue con simples, e a las mismas paciente condiciones, continua com as mesmas con su mismo condições, escenario, com seu mesmo en ese mismo cenário, ambiente. nesse Pues, mesmo por supuesto que ambiente. se Com volvió a ir a los certeza basureros, y que vio
voltou para os pero ahora no lixeiros, tenemos mas una agora capa não temos que uma inhiba el camada que ingreso de iniba microorganismos patógenos o de por onde agentes entram agresores al os lecho del lecho. micro-organismos ¿Qué patógenos pasó con ese à lecho que sí ferida. ya O que estaba aconteceu limpio? com esse Pues leito se que já llenó de estava miasis, limpo ¿verdad? ficou Porque cheio de no tengo miasis, porque não una tem carga exclusiva que impida la uma contaminación carga del exclusiva herido. que ¿Qué impeça pudimos haber a hecho con esta contaminação, paciente? a Pues a lo mejor poluição ponerle un da ferida. alginato, Talvez cubrirle colocar con um un apósito alginato, cobrir secundario com um no curativo permeable, no sé, secundário, se não pudieron hacer muchas permeável. cosas. Yo sé que siempre Eu sei que mostramos sempre los casos de éxito, mostramos ¿verdad? Los os que avanzan cases súper de rápido, en 3 sucessos que semanas y avançam cicatrizan. super Pero para rápido, mí es muy importante mas que hoy para vean mim é bem ustedes importante que en vocês qué observem em condiciones quais las cosas no nos condições dan as coisas resultado não para que nos dão evitemos ese tipo de resultados, para que errores. evitemos esse Si tipo yo de tengo una erros. paciente que va a estar Se eu tenho uma expuesta paciente de que vai forma estar exposta constante de a forma factores constante a externos fatores agravantes externos y no los agravantes limito, e não limito la eles, herida va a a empeorar siempre, ferida vai ¿no? piorar Entonces, en sempre. el caso de esta Então, no paciente, caso vean, dessa el problema no paciente, fue la observem, enfermedad o problema não vascular, foi a no doença fue el vascular, tejido não foi o desvitalizado, el tecido problema fue que no desvitalizado, o seleccionamos problema un foi que apósito não secundario selecionamos um para curativo tener esa herida secundário libre. para manter essa ferida limpa, ok? Bueno, aquí tenemos otra úlcera Aqui venosa, temos es un outra paciente de úlcera 68 venosa, años um con una paciente úlcera de vascular 68 mixta. anos com uma úlcera Esta vascular úlcera tiene mista. 15 Essa años de úlcera tem evolución, 15 se anos de inició evolução, con flaminar sem hidro y tratamento una solución de calaminar superoxidación, hidro, una solución uma electrolizada solução controlada, perdón, que se eletrolizada electroviora, controlada. y los recambios se hacen E cada os 72 refios são horas. feitos a cada Este es un 72 paciente que horas. viene Esse é um paciente que vem poblado de de Veracruz uma, y yo lo de podía um ver povo de solamente una Veracruz. vez al mes Eu más só o menos. poderia Entonces, ver uma al vez por paciente mês se só. le instruyó para que Então, él o pudiera hacer los paciente recambios y la foi higiene de la instruído herida. para que fizessem os Obviamente, refios. su terapia compresiva Obviamente, y a esta sua es su evolución terapia al cabo de compressiva 9 e essa é a sua semanas. evolução Este depois de 9 paciente, semanas. Esse la úlcera paciente, como tal iba a a tener úlcera recidivas iba a ter frecuentes recidivas hasta que él visitara al frequentes angiólogo. até Entonces, que este proceso de visitasse cicatrización o de 9 angiólogo. semanas Então, esse lo processo de hicimos cicatrização de mientras 9 esperábamos semanas la consulta fizemos con enquanto angiología. esperávamos a consulta com a Finalmente, el angiologia. paciente tuvo un proceso Finalmente, de o paciente teve revascularización processo y de la lesión terminó revascularização de e cerrar a lesão completamente. acabou de fechar completamente. Aquí tenemos a otra Aqui paciente. temos outra Tiene, paciente de igual forma, que, da úlcera mesma vascular forma, mixta, tem ella uma úlcera tiene vascular 58 mista, ela años. tem 58 Tenemos el anos, tendón expuesto. temos o Ella es tendão una paciente que exposto vive en e situación uma de paciente calle. que mora na Vean rua. las características Observem del as cuidado, ¿no? La características falta do de cuidado, higiene. né? Es A una falta de pacientecita en higiene, é situación de uma calle. paciente em situação Ella de se trabaja rua. en un inicio Ela con trabalha Flaminal Forte, primeiro com flaminal con forte, gasa com parafinada, gás porque el exudado era parafinada, moderado, porque o y exudado era posteriormente moderado, cambiamos a e Flaminal Hidro con posteriormente gasa trocamos parafinada. a Y en un flaminal proceso hidro de com 7 gás semanas se parafinada. logra Em um o se alcanza el processo de cierre 7 total de la semanas, lesión. conseguimos o fechamento total da lesão. Aqui temos uma úlcera Aqui traumática. temos uma úlcera traumática. Lembremos que o depender tempo de sempre del tipo cicatrização de vai paciente con el que depender estamos sempre do hablando. tipo de Ella paciente es que una estamos paciente de falando. 15 años, Ela é uma tiene paciente de una 15 úlcera anos, tem uma úlcera y traumática es atendida en un e hospital de está segundo no nivel en hospital de Mérida, segundo Yucatán, nível una em zona también Yucatán, con mucho uma região calor, também con de mucha bastante humedad. calor, Es bastante atendida por la enfermera umidade, Fabiola, atendida y pela ella enfermeira indica el uso de Fabiola e Flaminal ela Hidro con indica gasa parafinada o con uso de recambio cada flaminal hidro 72 com gás horas. Y en un parafinada com tiempo de 2 refio a cada semanas 72 horas. alcanzamos Em um el tempo cierre de de 2 la herida. semanas atingimos o fechamento da Aqui ferida. temos outra úlcera Aqui traumática. temos outra Vean, úlcera ella es una mujer de traumática, é uma 16 mulher de años, 16 ¿verdad? Es una anos, paciente é uma joven, paciente sin jovem, sem que tiene una comorbidades, lesión que al tem uma circular en lesão una motocicleta. circular. En Mérida utilizan chanclas, Ela vai com uma sandalias, moto, no sé si em les Mérida llaman, usam pero zapato chinelos, descubierto, mas pues, para andar en sapatos motocicleta descobertos porque para hace usar mucho na calor. moto. Y Que faz entonces, muito calor, el paciente baja então el o pie, se le resbala paciente el desce o pie, y pé, mientras está andando en la motocicleta, escorrega e se enquanto lleva calor, anda a ¿verdad? moto pega o Fabiola tiene calcanhar. muchos de estos Então, pacientitos, Fabiola ¿verdad? tem Y muitos ella nos desses ayuda pacientes mucho e nos con ajuda casos bastante clínicos. com casos Y clínicos. aquí E aqui determina determina colocar colocar flaminal flaminal hidro y gasa parafinada. La higiene de hidro la e herida gás se parafinada. A realiza higiene con da ferida é estericida realizada en com un inicio y estericida posteriormente em um solo início con e agua posteriormente inyectable, só ¿ok? com água Y esta es su injetável. evolución al cabo Essa de é a 2 semanas. evolução depois de 2 semanas.
Aqui temos paciente que tem uma lesão por socialismo, que na verdade foi uma aranha que acabou picando ela, que criou uma necrose do paciente. Primeiro se dá um tratamento com antivenenos, com uma vigilância para determinar que al desbridamiento. Este es un depois caso que nos procedemos ao proporcionaron en desbridamento. Texcoco, Esse é um el caso enfermero que es nos Salomón proporcionaram Rodríguez, o enfermeiro Salomão después del Rodrigues, lavado e quirúrgico, depois do lavado cirúrgico, da decide llevar abordagem a cierre la cirúrgica, lesión que é fechar a lesão com Flaminar Flaminar forte, con Flaminar híbrido y gasa Flaminar parafinada durante híbrido, toda su hidro evolución. e gasa Los parafinada durante recambios toda a sua cada evolução. 72 horas, Os en refios a cada 72 15.5 horas, em alcanzamos 15,5 el cierre semanas, total de la atingimos o lesión. fechamento total da lesão. No funciona el micrófono, no funciona. Ahora, bueno, entonces podemos aplicar el Flaminar, tanto hidro como forte, directamente en el tendón, sin ningún problema. No hay que proteger, se puede contactar directamente. Sim, exatamente. A gente pode colocar diretamente sobre o tendão, sobre o osso. Não cria nenhum tipo de dano nesse tipo de estruturas. Lembrem que ontem a gente viu uma lesão em bóveda craniana. Então, imagine-se numa bóveda craniana, que é das estruturas mais sensíveis e completas que podemos ter, usamos Flaminar forte e não cria nenhum dano num tendão, vai ficar perfeitamente. A razão é a seguinte: quando a gente usa um alginato, por exemplo, sempre protegemos o tendão, o osso, porque pode ser um curativo bem dessecante, pode lesionar o tendão do osso. Agora, Flaminar também tem alginato, porque não desseca o tendão, porque o alginato trabalha dentro da matriz do macrogol e porque tem contato direto com o tendão, com o osso, com qualquer estrutura, é propriamente o gel. Por isso, a diferença de um alginato puro, não precisamos cobrir previamente com o tendão. Agora, hidro tem 3 pontos de alginato e forte tem 5,5% de alginato. O único que vai trazer essa diferença gradual de alginato é que a quantidade maior de alginato, 5,5%, permite ao gel manter mais estabilidade num leito com muito exudado. E no caso de Flaminar hidro, com o 3,5%, chega para se manter estável num exudado moderado ou escasso. Mas numa ferida com um insuflado profuso, precisamos ter uma concentração maior de alginato para que a quantidade de sudado não termine liquando o gel. Isso é por isso que aumentamos a concentração de alginato, basicamente. Dijiste que la aplicación del Flaminar no macera y aborda del borde. A proteção da borda e perilesão. Del borde y perilesión. Qual é a distância que a gente faz a aplicação do Flaminal? Pega todo o leito e pega uma parte da borda. Quanto? Parte del borde. Quanto? Ok. Flaminar sempre vai dentro da ferida, sempre dentro da borda. Nunca vamos colocar Flaminar baixo a ferida. Tem que estar dentro da borda, de borda a borda, colado. Vou voltar, por exemplo, vou usar essa ferida para guiar. Nós estaríamos aplicando Flaminar em toda a ferida, em todo o leito, de borda a borda, mas sempre dentro da borda da ferida. Se nós passamos a borda da ferida com Flaminar, vamos macerar. Então, sempre tem que ser dentro da borda. Como é que Flaminar protege a borda da ferida? Porque as fibras de alginato são agrupadas na borda da ferida, impedindo que o exudado fuja das bordas e levando ao vazamento do exudado ao centro da matriz do gel. Por isso que os protege. Em algumas ocasiões, quando vocês fazem o refil, vocês vão achar alginato ao redor da borda. Dá para ver como branquinho, sequinho. Você não tem que tirar. Podemos deixar esse alginato aí, fica como uma proteção da borda. Mas nunca passamos da borda. Mais alguma pergunta?
Bom, então vamos para o próximo tema, que é a abordagem pré-diabético. E, bom, eu quero pensar sobre esse tema falando um pouco sobre o panorama que temos no México. No México, a prevalência do pré-diabético é um desastre. Esse é um dos principais desafios, como vocês sabem, na América Latina temos uma dieta rica em carboidratos, gostamos muito da gordura, as farinhas, empadas, doces, né? Então temos uma prevalência importante a diabetes e não é por nada, mas o México é um dos lugares com maior riqueza gastronômica do mundo. Temos pratos de todos os tipos, mais de 1000 apresentações, então as características de alimentação aumentam consideravelmente a prevalência de diabetes no nosso país. É estimado que no México, de acordo com as nossas estatísticas nacionais mais recentes, que são em 2022, temos 16,2 milhões de pessoas diagnosticadas com diabetes e desses 16,2 milhões, mais de 10% desenvolvem uma complicação de pré-diabético. No nosso país, são realizadas aproximadamente 75% de amputações diárias. Observem a quantidade de pacientes que perdem um dedo, a parte meia do pé, a extremidade completa por causa da diabetes. E amputação pelo pé diabético é, em princípio, o principal motivo de amputação. Esses pacientes que ficam nos carros são mínimos comparados com a quantidade de pacientes que têm que amputar por uma amputação de pé diabético. Então, eu vim aqui para o Brasil e vi a tarefa de procurar um pouco as suas estatísticas e achei que vocês têm 1 milhão menos que nós, 15,7 milhões de pessoas diagnosticadas com diabetes, que o 21% dos pacientes desenvolvem uma complicação de pé diabético e que a amputação é a complicação mais frequente também em vocês e que tem uma média de 28 amputações diárias provocadas por diabetes. A nível global, temos que 80% dessas amputações, são prévias a uma úlcera de pé diabético. Então, imagina, 80% dessas lesões tiveram predominantemente uma doença descontrolada, uma diabetes descontrolada e conseguiram prevenir. O outro 20% já tinha uma doença arterial associada e não poderiam salvar essa extremidade. Mas o 80%, ou seja, a grande maioria dessas úlceras de pé diabético, se tivessem uma abordagem correta, poderíamos livrar os pacientes da amputação. O 25% dessas lesões terminam em amputação se não tratado o pé. E, bom, levando em consideração isso, é que nós precisaríamos pensar como afeta a diabetes a todos os tecidos, ou seja, realmente o problema é que temos uma glicose elevada que dificulta o controle ou há toda uma complicação por trás. E a realidade é que a diabetes não só provoca processos infecciosos grandes, senão também provoca que os pacientes tenham micose mais recorrente, um engrossamento das unhas, enfraquecimento da pele dos pacientes, que faz com que apresentem lesões menores, que terminam complicando e acabam em amputação. Temos cortes menores, isso provocado por neuropatias ou falta de umectação. Sabemos que os pés do paciente diabético ou se seca muito ou sua muito, transpira muito. E essas características fazem com que o paciente tenha mais probabilidade de sofrer diferentes lesões. As mudanças biomecânicas na marcha, nesses pontos de apoio mudam e provocam caios que depois são lesões precursoras, né? Temos também úlceras que não se identificam a tempo. O paciente com pé diabético tem uma diminuição na alteração da sensibilidade, pode ter cortes menores
que pode não ver, né? Como são danados os nervos? Os nervos são danados pela glicose elevada durante todo o tempo, o que provoca uma neuropatia e afeta a sensibilidade do paciente. Temos um fluxo reduzido do sangue, porque também a presença de glicose elevada vai alterar ou vai danificar todos esses vasos, e também temos unhas avermelhadas. Essa neuropatia, afetação aos vasos sanguíneos, ao incremento da umidade, ao ressecamento e agritamento, nos leva a que o paciente diabético tenha de forma recorrente deformidades, úlceras, infecções, processos isquêmicos e, finalmente, amputações. Precisamos levar em consideração que as lesões por pé diabético são lesões com uma origem multifatorial, portanto, tentar resolver desde um único foco é uma perda de tempo. Então, precisamos ter lesões que tenham neuropatias, hiperglicemia persistente e que tenham angiopatias. Os pacientes diabéticos também são pacientes imunocomprometidos, portanto, seu sistema de defesa não vai responder da mesma forma que num paciente saudável. Como hóspedes, vão estar limitados, vão responder de forma efetiva a esses processos infecciosos. Qual a importância tem que nós eduquemos o paciente diabético? Eu sei que nós queremos saber como vamos abordar uma úlcera, como vamos melhorar, mas a parte mais importante é conseguir diminuir a quantidade de pacientes que apresentam uma complicação por diabetes. Então, o sucesso, a abordagem de sucesso com um paciente diabético não é fechar a lesão, sino preveni-la. Se eu consigo educar o paciente para que use estratégias que permitam prevenir essa complicação que é a presença de uma úlcera, ganhamos bastante e vamos poder diminuir consideravelmente as estatísticas, porque quando o paciente apresenta uma úlcera, é porque todo esse dano sistêmico avançou demais. E, bom, dentro desses, vocês sabem, há diferentes atividades que o paciente com diabetes teria que realizar para cuidar dos seus pés, como inspecioná-los de forma rotineira, valorar as mudanças nos seus sapatos, o sapato que seja confortável, realizar consultas de podologia recorrentes, usar médias especiais para o paciente diabético, e se também tem doença venosa, que tem uma graduação, não caminhar descalço, evitar colocar os pés em fontes de calor, não manipular os pés quando temos calos ou durezas, tentando retirá-las, aí é melhor ir para um podólogo, cortar as unhas de forma reta, umectar e lavar os pés de forma adequada, e como se comunicar com os especialistas clínicos quando achem alguma mudança importante nos seus pés. E, bom, é importante que nós falemos para os pacientes quais são esses dados de alarme, em qual momento deveríamos ir falar com um especialista clínico. E isso é ante a presença de inflamação, agretamento, formigamento, câimbras, umidade nos dedos, presença de frictemas, a presença de onicomicose, já seja na pele ou nas unhas, a presença de úlceras ou caios, a pele resseca, a falta de sensibilidade, e é bem importante que o paciente tenha cuidado e vigie constantemente. Nós temos diferentes escalas para classificar as lesões ou as complicações do pé diabético. Podemos usar a que mais gostemos ou a que melhor nos adaptemos. Basicamente, o que faz estas escalas, Warner, Armstrong, Perry, Sanielian, é determinar a severidade das complicações presentes no pé diabético para ver a severidade das lesões. Para fins práticos, vamos nos focar na classificação de Warner,
onde o 0 é sem lesões, no grau 1 vamos ter úlceras superficiais, com uma destruição do grossor total da pele. No grau 2 vamos ter úlceras profundas e infectadas, com a penetração do tecido adiposo e os ligamentos. Na 3 temos úlceras profundas, são feridas extensas com secreção. No grau 4 vamos encontrar uma gangrena, já seja a planta, e nas lesões grau 5 temos uma gangrena extensa, né? O que achamos no pé diabético? Como observamos, esse pé diabético, a seguir, imagens sensíveis, se alguém quer sair da sala, não? É que já está quase vomitando, hein? Mas o que achamos? O que achamos nessas lesões feridas, com o tecido necrótico, com exudado abundante, encontramos uma laceração, tendões expostos, osso exposto, cronizações críticas, risco, processos de osteomielites. Achamos também uma complicação importante para conseguir controlar o processo infeccioso. E a abordagem dessas lesões, com certeza, vai ser definida ou determinada pela severidade das mesmas. No caso das lesões grau 1, quando temos úlceras superficiais, para o paciente indicamos repouso absoluto. Aqui a diferença das úlceras vasculares, pedimos que o paciente repouse. Porém, muitos poucos pacientes repousam, portanto, precisamos tomar precaução de colocar dispositivos de descarga, botas Walker, dispositivos de descarga total, de descarga parcial. Já temos muitos e não levaria muito tempo cada um deles. É bem importante que façamos uma higiene periódica da ferida com soro fisiológico. Aqui não precisamos antissépticos, manter a gestão da umidade e valorar a lesão de forma constante por parte do profissional da saúde. No caso da solução antisséptica, se notamos dados de infiltração perilesional ou assim, podemos usá-las. Podemos usar também fatores de crescimento derivados de plaquetas, produtos com colágeno ou aqueles que favoreçam a petilização. E nesse caso, nós temos como ferramenta Flaviactiv, se não tem colágeno, tem arginina, que vai nos ajudar a estimular a síntese de colágeno. Lembrem que aqui estamos falando de lesões superficiais sem dados de infecção. Agora, nas úlceras grau 2, requerimos da mesma forma um repouso absoluto. Devemos suspeitar que esses dados de infecção deveriam se disseminar a estruturas mais profundas, particularmente quando temos involucradas estruturas como tendão, ossos, ou essas se apresentam no terço meio do pé. A disseminação da infecção geralmente é caracterizada por presença de celulites, de linfagites. Se achamos dados de crepitação, o paciente precisa métodos diagnósticos mais avançados para determinar a severidade da infecção e é possível que precise de uma abordagem cirúrgica. Por isso é bem importante que não só formos pela aparência superficial da ferida, sino que façamos uma exploração de todos os dados de infecção. Enquanto que, numa lesão como essa, onde não achamos crepitação, podemos ir com cura úmida, particularmente com Flaminal ou com qualquer outra terapia. Se nós detectarmos crepitação no edema perilesional, esse paciente com certeza vai precisar de uma abordagem cirúrgica, não podemos perder tempo com a cura úmida. Então, por isso é importante que façamos uma inspeção minuciosa dos dados de infecção. O tratamento dessas lesões é com antibióticos sistêmicos. Depois do cultivo da ferida ou da biópsia, podemos usar antimicrobianos em qualquer dos seus tipos. São lesões que normalmente vão ser bem exudativas, portanto, podemos usar geralmente dispositivos absorventes como a hidrofibra, os alginatos, e nesse caso, a alginogênese na sua versão 5,5%, ou se o exudado vai diminuindo conforme vamos tratando, poderíamos trocar a Flaminal hidro.
Localmente, se a úlcera não tem uma evolução satisfatória, deveríamos suspeitar de um processo de osteomielites, particularmente quando a úlcera tem um tempo de longa evolução, mas nesse momento não estamos vendo dados importantes. É possível que na cronicidade anterior a infecção chegue no osso e a osteomielite seja a razão por qual a ferida não progressa. Nas úlceras grado 3, vamos a encontrar celulitis, abscesos, osteomielitis, vamos a encontrar sinais de sepsis e aqui é muito importante que o paciente seja hospitalizado e monitorado. Se nós achamos dados de infecção sistêmica, muda a temperatura corporal, no estado geral de alerta, em duração e disseminação da infecção, o paciente deve ser estabilizado porque lembremos que aqui trabalhamos com uma patologia de base que é a diabetes. Então aqui não se trata só de tratar a lesão, mas da abordagem geral do paciente. No caso dos pacientes com lesões grado 3, são pacientes que vão precisar uma abordagem cirúrgica, vão requerir e depois de passar a etapa grave de infecção, podemos migrar o paciente para uma abordagem com cura úmida. Neste caso, o manejo tanto com Flaminal hidro ou Flaminal forte é viável para este tipo de pacientes. Nos úlceras grado 4, ante a presença de gangrena, o paciente deve ser hospitalizado para estudar principalmente a viabilidade ou circulação periférica. Se o paciente não tem boa circulação tisular, não vai ficar outra saída. Mas se o paciente tem boa circulação, ele pode ser revascularizado com um bypass ou com uma angioplastia. Nós podemos, depois da lavagem quirúrgica, migrar para cura úmida. Por último, as lesões grau 5, quando temos uma gangrena completa do pé, o paciente definitivamente deve ser hospitalizado para amputação. E aqui quero tratar um ponto importante. Vamos ter pacientes que não vão aceitar a amputação. E em muitas das ocasiões, eles me têm perguntado se podemos usar Flaminal como meio de contenção, com uma abordagem paliativa. A resposta é não. Somente faríamos a higiene da ferida e colocar uma bandagem de contenção. Aqui, por exemplo, a bandagem de Jones não seria muito útil para tratar de dar conforto a esse paciente que não aceitar a amputação. Então, tratamos de ajudar ele um pouco com conforto e, claro, com analgésicos, porque esse paciente, indiscutivelmente, vai a falecer, porque não vai aceitar a amputação. Mas, nestes casos, não seria necessário nem viável a colocação nem de Flaminal, nem de nenhum outro dispositivo. Estes são alguns dos casos onde nós juntamos com a ajuda de diferentes clínicos e nestes casos usamos como opção terapêutica Flaminal, que como vocês sabem é um curativo primário que nos vai ajudar a tratar feridas crônicas e agudas. Os três componentes nos ajudam a trabalhar com três necessidades prioritárias nas lesões por pé diabético. O controle da carga bacteriana, com seu complexo enzimático, a gestão da umidade nas versões hidro e forte, hidro com heridas para exudado abundante, e também vamos a poder fazer um desbridamento autolítico respeitando estruturas como o tendão ou osso. Neste ponto, aqui já falei um pouco antes de Flaminal. Então, vou mostrar agora os casos clínicos que nós juntamos aqui com o apoio dos diferentes especialistas no tratamento de feridas que existem no nosso país. Aqui temos uma paciente de 48 anos com insuficiência arterial, tem uma lesão por pé diabético e ela foi abordada com Flaminal forte porque tinha exudato abundante. Vocês podem ver como existem zonas com socavamento. Nós preenchimos completamente com o gel e este paciente era coberto com gasa vaselinada. Poderíamos usar gasa simples nos primeiros curativos e depois
migramos a Flaminal Hydro con gasa vaselinada con trocas a cada 72 horas. Y esta evolución después de 26 semanas. Este caso es una mujer de 48 años. ¿Ustedes lembram las estadísticas que nos vimos? Que los pacientes con edad avanzada de 60 años para diante eran los que tenían más probabilidad. Bem, vocês ven que tem pacientes cada vez más jóvenes que son diagnosticados con diabetes a una edad cada vez más cedo. En un estado tivemos que ver un paciente de 11 años con una lesión de pé diabético Warner 3. 11 años de edad. Entonces, esto es una alta incidencia. En este caso, tenemos una paciente con una úlcera neuroisquémica. Lembremos que las úlceras por pé diabético pueden ser divididas en neuropáticas, isquémicas y neuroisquémicas. En el caso de este paciente, tenemos una úlcera neuroisquémica y ella es tratada con Flaminal Hydro y gasa vaselinada con trocas a cada 72 horas. Y esta es la evolución después de 12 semanas. Aquí tenemos un paciente que sufrió una quemadura de segundo grado y es un paciente diabético. Este paciente tiene neuropatía. Tenía mucha dor no pé y fue colocado a él en una compresa quente. Es colocada compresa quente para aliviar a dor, mas él sufrió una quemadura de esa manera. Y este paciente recibe Flaminal Hydro, gasa parafinada y una troca a cada 72 horas. Y esta evolución después de 10 semanas. Aquí tenemos un paciente que tuvo una amputación por pé diabético, después de una complicación de pé diabético, un hombre de 44 años. Y después del procedimiento cirúrgico, se trabaja el leito da ferida con Flaminal Forte. Fue manchido o Flaminal Forte por 10 semanas y después fue colocada una matriz térmica de estas feridas residuales. Aquí tenemos otra paciente. Ella ficou sabendo que era diabética después de presentar la lesión. Esta paciente fue a una peregrinación. Son caminadas que son feitas acompañando santos y durante esa peregrinación pisaron el pie de ella, o dedo de ella, y ella primero sintió que tenía mucha dor y que no mejoraba. Ficou con una inflamación. Ella pensó que en el momento de que alguien pisó ella, pensaron que a uña solo tinha ficado encravada. Ella cortó a uña, ficou infeccionada y avanzó de una manera desfavorable. Ella fue a urgencias y fue determinado que tinha que ser desarticulada esa parte. Esa paciente ficou sabendo nesse momento que era diabética y que tenía doença arterial. No caso de esta paciente, después de abordaje cirúrgica, fue utilizado Flaminal Hydro, gasa parafinada y troca a cada 72 horas y esta evolución después de 15 semanas. Lembremos que con pacientes diabéticos, después del fechamento da ferida, es muy importante que eles vayan con un ortopedista para receber plantillas, porque les van a comenzar a caminar de una manera un poco diferente y generar puntos de presión. Por la parte anterior fechó en 7 semanas y por la otra parte demoró unas 15 semanas. Aquí tenemos una mujer de 90 años. Ella tiene una dehiscencia quirúrgica después de una amputación, donde mostré un caso así también. Ella está en su casa, nos limpamos con una solución electrolizada, después preenchemos con Flaminal Forte y cubrimos con gasas simples, como una ferida que va a exudar mucho. O que eu faço normalmente, só vou aficar a gasa simples pelas bordas e deixo uma compressa para que essa compressa secundária, uma vez que fique saturada, seja retirada e coloque em outra sem remover o curativo inicial. Depois que, uma vez que o exudado fica mais controlado, vamos a usar Flaminal Hydro e gasa parafinada
trocando ela a cada 72 horas. O que dificultou muito o processo de cicatrização foi a estrutura óssea envolvida. Aqui temos outro paciente com pé diabético. Ele tem uma lesão Water grau 2 e é tratado com Flaminal hidro mais gasa parafinada com trocas a cada 72 horas. E esta é a evolução depois de 8 semanas. Aqui temos outro paciente que tem 67 anos e foi tratado com Flaminal hidro, gasa parafinada, com trocas a 48 horas, para alcançou a cicatrização em 2,6 semanas. Outro paciente com 67 anos tem uma lesão menor. Ele começa com Flaminal hidro, gasa parafinada e trocando a cada 72 horas e fecha em 2,6 semanas. O que devemos fazer nestas lesões de pé diabético? Temos que determinar a quantidade de exudato que a ferida tem. Se nós começamos a manejar a ferida com um exudato abundante, sempre começamos com Flaminal forte, sem importar se temos tendão ou osso exposto. Lembremos que não vai ser danificado. Começamos com Flaminal forte e conforme o exudato vai diminuindo, vamos a ir para Flaminal hidro. Se a ferida está seca com umidade moderada, começamos com Flaminal hidro e quando o exudato aumenta, mudamos para Flaminal forte. Aqui vemos que o seu complexo enzimático nos protege para eliminar a carga bacteriana, pelo qual não é necessário utilizar, mas sim podemos agregar antibiótico terapia sistêmica se o paciente requer. Agora, naqueles pacientes que têm osteomielites, é necessário retirar o tecido ósseo. Se achamos crepitações ou disseminação da infecção, o paciente requer primeiro uma abordagem quirúrgica e depois podemos trabalhar com a lesão residual com Flaminal. Lembremos que o complexo enzimático não gera resistência antimicrobiana, pelo qual vamos poder utilizar Flaminal quando tem dados de colonização crítica ou bem quando a ferida está progressando de maneira satisfatória. A diferença da prata não gera resistência antimicrobiana, pelo tanto, podemos prolongar o uso. Se vocês querem usar curativos de prata para controlar a carga bacteriana, podemos usar diretamente sobre o leito da ferida antes de Flaminal e quando a carga diminui, podemos fazer a troca para Flaminal. Lembremos que podem utilizar durante toda a etapa ou em todos os estadios de colonização do leito da ferida, usando as intervenções requeridas. Flaminal elimina micro-organismos gram-positivos e gram-negativos num tempo de 6 horas. Se temos colonização por outros fungos diferentes a Cândida, é possível que tenhamos que usar outras tecnologias para abordagem da lesão. E lembremos que também Flaminal nos vai ajudar a prevenir a formação de biofilme, mas se temos biofilmes instalados, podemos apoiar además com factores sulfatantes ou soluções ácidas. Flaminal não é citotóxico, portanto pode ser utilizado com plena segurança nos pacientes e lembrem de utilizar ele sempre com o curativo ideal conforme a quantidade de exudato. Podem colocar ele diretamente do tubo, com uma seringa. E aqui coloquei um vídeo de como fazemos a aplicação. Podem me ajudar, por favor? Então, podem ver aqui como tudo é dentro da borda da ferida, nunca sobre o borde e numa camada grossa. Assim é que Flaminal funciona, uma camada suficientemente grossa. Nós utilizamos quase sempre a técnica da seringa. O seguinte vídeo, por favor. Quase sempre usamos a seringa para treinar o profissional. Se vocês se dão conta, quando é colocado com a seringa, praticamente vai ficando a espessura requerida. Quando colocam o tubo diretamente, já fica muito e tem que retirar o produto. Por isso, nós tentamos sempre usar a seringa ou uma espátula para que seja muito mais confortável a aplicação. Então, isso é tudo por minha parte. Espero que esta capacitação tenha sido
de um benefício para todos vocês. Muito obrigado.